lugar de pessoal trocar roupa, já banheiro. tem um tanque grande aqui. E lá é o maior, um é o maior? Aquele e o que tá do lado esquerdo, que você não tá vendo, são os dois maiores. Ah, tem um outro aqui. Só que aqui não tem nada. Aqui Esse tem... aqui é o quê? 5 mil? Esse é 5 mil. 5 mil, esse aqui é 3 mil. Não, esse aqui é 3 mil. 2 de 5? 3 mil também. Agora eu tô precisando de crescer aqui. Essa área de tanque ficou pequena. E trocar os tanques por tanques maiores não resolve. Vinícola, você tem que ter muito tanque. Tem que ter tanque experimental para ocupar. 5 mil é um tamanho bom, mais de 5. Aí só se for uma coisa grande mesmo, uma vinícola grande, mas 5 mil é um tamanho já legal. Ali nós temos uma prensa. Olha que bonito, hein? Isso aqui é um... Aqui assim nós temos o laboratório. Aqui tem as barricas, ó. Vem cá. Você já está vinificando para alguém, para alguma pequenininha? Nós vinificamos só para uma posada em Pinhal, que eles produzem pouquinho, mas não dá. Vinificar para terceira é complicado. Olha as barricas. Aqui as barricas. Vai entrar. E o ar-condicionado no talo aqui. Aqui tem que ser direto. Gasta de energia. As barricas tem que ficar com umidade e... Você não tem painel solar? Ainda não. Instala painel solar, isso aí resolve a vida. Eu sei, está nos planos. O valor da conta de energia pago. Aqui tem que estar com 70% de umidade e máximo de 20. Agora mesmo, ela ligou, ela deve ter ligado agora. Vem até 17 ali. Tempranilho, Sirra. Também. Mas já tomou muito tempo do seu Procópio aqui. Aqui é a joia, né? Aqui, A joia da coroa. aqui a gente guarda os vinhos, né? Caramba. Sirra Barricada 2020 aqui. Sobrou só aquele tanto lá. Aqui já é... Só o de trás. Tem bastante garrafa ali. Quantas garrafas cabe? Algumas Aqui, mais de 100 ali. Tempranillo. E essa garrafa dá bastante espaço, né? Sirra. Aqui é Sirra 2022 sem passar na barrica também. Aí nós vamos fazer o lugar para guardar a garrafa. E pode fazer maior, mas a gente tem que fazer pequeno porque às vezes você tem 200 garrafas, você tem que... Tem que fazer uns nichos pequenos. Vai ficando aqui, dá 300 garrafas cada coisa dessa. Esse aqui é menor um pouco. Porque é o fim, né? Ali ficou tudo 300 e pouco. Aí eu vim de sobremesa. Só tem esse daqui e esse daqui. Foi o maior sucesso de venda, foi vinho de sobremesa. Mas eu ia levar uma caixa dele, cara. Porque ele tá com uma acidez, percebeu, né? Uma acidez gostosa. Eu precisava levar, porque eu não tenho nada de... Mas se você quiser, pega lá embaixo. Né? Leva uma caixa. Pegar uma caixinha ou duas. A caixinha tem 8. É 8? Então É porque a garrafa... Bom, e aí, minha galera do vinho, estamos aí hoje com uma pessoa especialíssima, uma lenda do mundo do vinho, principalmente aqui de Minas, de Andradas, seu Procópio Stella, é isso? Exatamente, José Procópio Stella. E o Valentino vem da onde, seu Procópio? Então, o Valentino vem do triavô nosso que chamava Valentino Stella. Então, como na Itália oficialmente sempre o sobrenome vem antes, e toda a documentação dele está Stella Valentino. Então, por isso que a gente pôs o nome na vinícola de Stella Valentino e a marca dos nossos vinhos finos, né? Muito bom. E o que a gente vai provar hoje aqui, que é a especialidade da Stella Valentino? Eu sei que tem muita coisa, né? Mas o que a gente vai provar hoje aqui? Então, tem esse vinho, Tempranillo, é um vinho que é nosso, como se diz, quando se fala Stella Valentino, fala Tempranillo. Tempranillo, Stella Valentino. Por quê? Porque é uma uva muito complicada de produzir, mas a gente conseguiu, né?
pela experiência que a gente tem de ter nascido no meio do vinhedo e tudo, a gente conseguiu produzir a uva e fazer o vinho, e ficou um vinho razoavelmente bom, e ele ficou um vinho ícone da Stella Valentino, né? É porque normalmente o vinho aqui da poda, a uva que mais se adaptou foi a Syrah, né? Então, exatamente, a Syrah e a Sauvignon Blanc são as duas uvas que deram mais certo na colheita de inverno. E lógico que todo mundo está procurando uma outra uva. E, e hoje eu tenho bastante uva, mais de 70 uvas que a gente estuda, mas a Tempranillo eu comecei a recebi 4, 5 plantas em 2004, 2005 e fui observando, fui aprendendo a mexer com ela, que ela é diferente da Syrah, uma uva mais chata de produzir. Mais delicada. Mas a gente via a uva, a qualidade da fruta muito boa, e aí a gente fazia curva de maturação, dava uma curva maravilhosa. Nós temos que achar um jeito de aprender a produzir a Tempranillo, né? Até que em 2014, por aí, a gente fez o primeiro plantio comercial e já na primeira safra ele se mostrou assim um belo vinho, né? Eu acredito que hoje é só a gente que tem Tempranillo, mas muita gente já, baseado nessa experiência nossa, está plantando. Daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai ter muitas vinícolas produzindo Tempranillo. Se tem aqui, provavelmente na região. Isso, e eu tenho certeza que ela vai ser uma das uvas ícones da colheita de inverno aqui, pelo menos na Mantiqueira. Eu acredito que ela vai, daqui a alguns anos, ela vai ficar pau a pau com a Syrah. Né? Que a Syrah é sem... a Syrah é uma uva, é uma uva fina, mas ela se comporta no campo como se fosse uma uva híbrida, né? Ela é muito vigorosa, muito produtiva, e então por isso que ela deu tão bem na colheita de inverno, porque colheita de inverno a gente faz 2 ciclos e isso exige muito da planta. Então vamos falar um pouco, vamos provar esse vinho, eu preciso... Vamos falar um pouco dessa coisa da colheita de inverno. A gente está na 7ª edição do Seu Bebelier, aqui do podcast, né? E a gente ainda não tinha abordado mais a fundo essa coisa da dupla poda da colheita de inverno. Então eu queria que você me falasse um pouco da onde que veio essa ideia de produzir vinho no inverno, a uva no inverno, né? Isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Qual é o processo que se usa para chegar a uva produzir no inverno? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil, a história... A uva foi introduzida no Brasil... Maravilhoso. Lá em 1532, Martim Afonso de Souza, depois na época do ouro de Minas, os portugueses trouxeram uva e plantaram na Estrada Real, mas isso tudo sumiu. E o Brasil começou a produzir vinho a partir de 1850, 1870, por aí, mas não com uvas europeias, uvas finas. Começou a produzir vinho com uvas americanas. Por quê? Porque as uvas finas, elas já estão adaptadas na Europa há 5, 10, 15 mil anos, num clima de verão quente, mais seco. Então o que acontece quando você traz essa uva para o Brasil para colher na época normal? Que época normal seria podar em agosto. Aqui no Sudeste a gente poda no início de agosto, no Sul mais para o fim de agosto. E nós vamos maturar essa uva em dezembro, janeiro, fevereiro, que é uma época quente, mas extremamente úmida. Úmida aqui, né? Aqui, no Sul o ciclo da chuva é invertido. É um pouco melhor do que aqui, né? Mas ainda assim não é uma coisa maravilhosa. Mas aqui no Sudeste, vamos pensar no Sudeste. No Sudeste a gente não consegue produzir uma uva fina de qualidade no verão. Por quê? Chove muito, terreno molhado, nebuloso, umidade relativa alta, então
a uva fica de uma qualidade muito ruim. E sem uva boa não existe vinho bom. Tá. Então, Sudeste, a gente nunca produziu vinhos finos, né? A gente só produzia uva americana ou híbrida que vão dar vinho de mesa. Né? Quanto tempo faz que a Stella que produz vinho aqui? Mesmo, eu não digo o vinho fino, o vinho de mesa. Não, aqui quando meu bisavô chegou da Itália, primeiro ele foi trabalhar na lavoura de café dos Barões do Café em São João da Boa Vista. Eles chegaram em 1888. Ficaram lá 22 anos e em 1910 eles compraram essa propriedade, fizeram essa casa, plantaram café e já plantaram uva para fazer o vinho de consumo. Então, desde 1910, e exatamente nesse lugar que a gente está aqui, que era onde a gente vinificava. E eram vinhos só para consumo próprio. Tá. Só que o que acontece? O café, quando eles plantaram o café, em 1910, o café, naquela época não tinha adubo, não tinha calcário, não tinha variedades mais adaptadas. Esse café durava pouco tempo, 15, 20 anos, e não produzia mais. Tinha que tirar e renovar. Mas aí esse solo já estava mais desgastado, não conseguia mais produzir café. E quando meu bisavô veio de São João da Boa Vista para cá, vieram também 200 famílias de italianos para Andrade. E todo mundo fez a mesma coisa. Plantaram café, plantaram fazer vinho de consumo próprio, fizeram uma casa e faziam vinho ali. Então, depois de 20, 30 anos, esse café entrou em decadência, aí que o pessoal foi tirando café e colocando uva, porque uva é uma cultura muito resistente, sistema radicular profundo, a uva sabe viver em condições adversas, por isso mesmo você vê uva num solo vulcânico, você vê uva num solo quase desértico. Então a uva aprendeu a sobreviver nesses 300 mil anos de história, porque ela surgiu na Groenlândia 300 mil anos atrás. Na Groenlândia. Seu Procópio é história também, tá vendo? Depois veio o período glacial, transformou a Groenlândia tudo em gelo, mas antes disso a uva correu de lá e entrou uma parte na Europa, outra parte na América. Por isso que aí já dividiu a viticultura. Essa parte que foi para a Europa, depois seguindo o caminho, continente afora, há 7 mil anos, surgiram os primeiros vinhos lá na Geórgia, Armênia, Pérsia Antiga, onde é Irã, ali que fizeram os primeiros vinhos. E aí essa cultura do vinho voltou para a Europa, e a Europa que difundiu o vinho, né, de maneira geral, no Ocidente. E essa uva que veio para a América, né? Aí hoje a gente chama de uvas americanas, e você faz os vinhos de mesa. Que é o vinho de mesa, vinho de garrafão. Vinho de garrafão. Tá. O Bordeaux. E essas uvas são muito menos sensíveis às condições climáticas do que as uvas finas, que elas estão na Europa há milhares e milhares de anos, elas aprenderam a sobreviver naquelas condições. Quando você traz aqui, você não tem. Bom, então, por isso o Sudeste nunca produziu vinho fino. O Sudeste nunca produziu vinho fino. A gente tentou, lá pelos anos 60, 70, trazer alguma uva fina, mas isso não deu certo. E, bom... Produzia, mas não tinha qualidade. Quando você conseguia produzir, ela ainda não tinha qualidade, porque apodrecia. Aí é o seguinte, se você fosse corajoso, vai chover uma semana, a uva está quase pronta para colher. O medroso colhia antes da hora. O corajoso esperava. Aí chovia 15 dias, aí ela ficava podre. Então você não tinha uva de qualidade, né? Bom, aí o que acontece? Nos anos 2000, 2001, a EPAMIG, né, através do Murilo Albuquerque, ele que foi o cara que teve a ideia, o agrônomo, foi para a Europa, para a França, fazer curso de viticultura, voltou de lá assim, extremamente qualificado. E então ele que teve a ideia, olha gente, se a gente quiser produzir vinhos finos aqui no Sudeste, nós vamos ter que inverter, né, a colheita para o inverno, né? E para isso você precisa de usar uma técnica que a gente chama de dupla poda, mas essa técnica já existia antes em outras uvas de mesa. Uva de mesa já se fazia isso, tanto com uvas americanas como com uvas viníferas. Já fazia com uva de mesa isso? Jundiaí já fazia isso com uva Niagara há 70 anos atrás, já se fazia isso daí.
E o Vale de São Francisco todo usa 2 podas, 3 podas. Então, essa técnica já era conhecida. O que o pessoal fez? A Epamig fez? Pegou essa técnica, vamos cultivar então uvas viníferas de vinho, né? Usando essa técnica. Então, só por isso o Murilo já merece uma estátua no Brasil e no mundo. Ele já é uma figura, referência mundial, né? Mas já está produzindo um vinho de inverno em outros lugares do mundo ou por enquanto só no Brasil? É mais o Brasil, né? Porque, e principalmente o Sudeste. E aí o Centro-Oeste pegou carona e até o Nordeste, que a Bahia já está produzindo vinho de inverno lá na Chapada Diamantina, na Chapada e também tem o Vale de São Francisco. Não, também. Lá no Vale é outra técnica. Não, lá é outra. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, essa maneira de inverter o ciclo, tudo foi criado aqui em Minas pela nossa empresa de pesquisa, a Epamig, e dali ela expandiu para São Paulo, expandiu para Goiás, expandiu para Bahia, para Espírito Santo, para Rio de Janeiro. Então, hoje, essa região Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste já produz vinho de inverno usando essa técnica, né? E aí foi uma coisa maravilhosa que mudou a história do vinho brasileiro, porque nós colhemos a uva numa época maravilhosa. A gente consegue, o que eu falo, a gente consegue uma maturação plena colhendo no inverno. Mas o que é maturação plena? Maturação plena é quando você tem uma uva com todas as características, todos os componentes que você precisa para transformar uva em vinho nas condições ideais. Mas o que? Então nós temos Brix, nós temos acidez total, nós temos pH, polifenóis. A gente consegue achar, mas aí você tem que ajustar a época de colheita de cada uva para cada terroir. Aí você vai ajustando para ter essas condições ideais, né, para cada uva, para cada terroir. E aí você tem uma uva esplêndida, que você vai transformar essa uva em vinho, né? Porque vinho a gente não fabrica, vinho a gente produz. E para produzir um bom vinho, você tem que ter uma boa uva. Não tem como, né? Não se produz um bom vinho com uma uva mais ou menos, né? Isso. E no inverno aqui nós temos umidade relativa do ar baixa. Abaixo de 70% de umidade, os fungos não sobrevivem. Então, na época da maturação, eu não vou ter problema de podridão, de doença. Outra coisa, solo seco. A gente matura a uva no inverno, solo seco. Tudo que eu quero é maturar a uva com déficit hídrico para concentrar mais, né, os componentes. Outra coisa, o inverno, você tem uma luminosidade o dia todo. Você não tem nuvem praticamente no inverno. Então a fotossíntese de qualidade maravilhosa para você ter uma uva de bastante Brix e tal. E na nossa região, que é a Mantiqueira, o que acontece? A gente, no inverno aqui, mais ou menos a temperatura noturna vai ser em torno de 10 e a diurna vai ser em torno de 25. Então é uma amplitude quantitativamente boa, de 15 graus, mas qualitativamente ela é maravilhosa, porque uma coisa é você maturar a uva com a temperatura de 10 a 25. Outra coisa é você maturar de 25 a 40. Se você maturar essa uva numa temperatura mais baixa, o seu ciclo vai aumentar, logicamente, mas você vai ter uma uva com taninos de qualidade muito melhor do que se você maturar numa temperatura mais alta. Olha, isso aí eu não sabia. Eu achei que quanto maior fosse esse degrau da amplitude térmica, melhor seria. A amplitude térmica, quantitativamente falando, qualquer cultura, mamão, soja, milho, tudo, ela é importante. Porque o que é essa amplitude? É o seguinte, durante o dia, você tem luz, então você está fazendo fotossíntese, tá? Você está produzindo carboidrato, tudo bem. Mas durante o dia, a planta está respirando. Ela está gastando carboidrato, porque a respiração gasta, né? Aí quando chega a noite, ela não faz fotossíntese, porque não tem luz, mas ela respira, ela consome energia. Bom, o que acontece se você tiver numa temperatura mais alta? Então, durante o dia, porque o que produz açúcar, o que produz carboidrato é luz. Não é calor, é luz. Então, durante o dia você tem luz.
Durante o dia você está lá numa determinada região com temperatura de 30 graus. E aqui nós estamos com temperatura de 15, 20. Então, numa temperatura menor, sua respiração ela é mais lenta. O que é isso? Consome menos energia, vai gastar menos carboidrato. Então, você tendo uma temperatura de 10 durante a noite e 25, quando chega à noite a temperatura baixa 10, a respiração mais leve, ela está consumindo menos. Então, no final das contas, ela vai acumulando mais do que se tiver de 25 a 40. 25 graus a 40, ela vai produzir a mesma fotossíntese, mas ela vai consumir mais os carboidratos. Então, por isso, você ter essa amplitude qualitativamente numa faixa mais baixa, você vai ter uma uva de qualidade melhor e automaticamente taninos mais refinados. Olha, muito bom, muito bom. E a partir de quando começou a produzir aqui na Stella o vinho de... Eu sei que vocês fizeram vários testes, né? Com várias uvas, junto com a Epamig, não foi? Isso. Quando que começou a produzir? Olha, puta, agora a gente vai... Eu lembro que a gente fez aqui uns 2 anos atrás, a gente fez uma vertical de Syrah. Isso. Se eu não me engano, acho que foi 17, 18 e 19. Não, eu acho que foi, na época foi só 3, acho que foi só 17, 18, 19. E eu me lembro claramente que cada safra estava melhor. Vai melhorando. Então, na verdade, a ideia de fazer isso aconteceu mais ou menos em 2001. O Murilo, na Epamig, eles começaram isso em 2001. E o primeiro projeto que teve foi em Três Corações com a vinícola Primeira Estrada. Eu não lembro quando que eles fizeram o primeiro vinho, mas foi o primeiro vinho de colheita de inverno, foi o Primeira Estrada, que é uma sociedade do Murilo com mais outras pessoas lá. E nós, acho que foi em 2004, 2005, eu já fiz um plantio experimental aqui de 150 plantas de Syrah. Mas como o meu projeto inicial era fazer um bom vinho de mesa, eu fui trabalhando paralelamente com essa colheita de inverno para mim sentir firmeza, né? Se isso ia dar certo mesmo ou não. Mas a partir Você já estava meio cabreiro ainda? Não, porque eu sou um agrônomo que gosta de fazer as coisas tecnicamente, né? Isso a gente não tinha falado, o seu Procópio é agrônomo, né? Sim. Então formado em 72, 52 anos de agrônomo já. Então, aí em 2007, eu fiz o primeiro plantio de uva, mas assim mesmo, pequeno. E aí a gente foi transformando essa história de, ao invés de fazer vinho de mesa, fazer vinho fino. Na hora que eu fui sentindo que isso ia dar certo, eu fui devagarzinho tirando as uvas para fazer vinho de mesa para uva vinífera. E eu terminei isso o ano passado. Ainda tenho 2 hectares de uva que era de uvas híbridas e americanas que eu tirei e agora eu vou colocar alguma uva vinífera para fazer vinho de colheita de inverno, né? Mas vamos chamar, 2010, mais ou menos, já começaram a surgir vinhos de inverno. Mas a partir de 2014, 2015, começaram a surgir os vinhos já de qualidade superior, né? Porque no início, o que acontece? A gente tinha a tecnologia que trazia do sul, vinho de mesa, vinho de colheita de verão, que são uvas com muito menos, com uma maturação muito inferior, então levedura, todo o processo de vinificar era trazido do sul. Aí que os enólogos, né, foram vendo que fazer vinho de colheita de inverno é um pouquinho diferente de fazer vinho de colheita de verão, porque a uva é mais concentrada, né, tem um potencial muito vamos explorar um pouquinho mais isso aí, porque além do nosso canal no YouTube, a gente vai estar passando por uma rede chamada WTJ Minas. Aqui em Minas a gente vai estar sendo exibido o nosso programa aqui. Uhum. Então, mas o que a gente quer falar qual é o processo, assim, falando cruamente, não tão tecnicamente, não tão
Como se faz essa inversão? Como é que se induz a planta, a videira a produzir no inverno? Assim, então, aí a gente usa essa técnica que é dupla poda. O que ela consiste? A videira aqui no Sudeste, quando chega agosto, ou antes, ela, no inverno ela perde toda a folha, ela hiberna. Sim. Tá. Quando chega em agosto, começa a esquentar, ela começa a querer brotar, né? E até a gente usa uma técnica assim empírica que é a hora que o IP começa a florescer, está na hora de podar. Tá, eu vou podar, fazer esse primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo a gente chama de ciclo vegetativo. Por quê? Eu não vou produzir, eu não quero produzir uva nesse ciclo, porque senão eu ia maturar essa uva no verão com a qualidade inferior. E então eu tiro os cachos todos, assim que eles saem eu já tiro os cachos, eu vou cuidar só da parte aérea, fazer uma fertilização bem vigorosa para ela guardar bastante reserva, e aí eu vou fazer a poda da produção em, vamos imaginar, fevereiro, um pouco antes, um pouco depois, dependendo da variedade. Mas e nesse período que fez essa primeira poda, até até a segunda poda? Até a segunda poda, o que acontece com a videira? Não, ela não fica confusa? O que está acontecendo? Não, ela não fica. Isso aí é história. Ela vai crescer. Normalmente você tira os cachos, então ela vai ter guardar uma reserva muito grande nos tecidos de reserva, raízes e mesmo caule, né? Tem os tecidos que chamam tecido de reserva. Ela vai guardar aquela reserva para o próximo ciclo. Só que o próximo ciclo seria podar em agosto de novo, mas daí eu venho e podo em fevereiro. Sim. Aí ela vai ter um outro ciclo que a gente chama de ciclo produtivo, né? E aí sim eu vou jogar a colheita para o inverno. E aí eu vou ter uma uva de qualidade maravilhosa. Aí que vai acontecer esse milagre que a gente está bebendo aqui hoje. Na verdade, no início, a gente imaginava nesse primeiro ciclo, ao invés de jogar a uva fora, de colher essa uva e fazer um rosé ou uma base de espumante, fazer uma coisa mais simples para aproveitar a uva do primeiro ciclo. Mas aí logo a gente desistiu porque essa uva continuava de qualidade ruim, não ia atender nosso... Você tem um rosé ruim. Rosé ruim. Mas isso até não é o motivo que a gente não quis produzir. É que quando eu produzia no primeiro ciclo, a hora que eu podava para fazer o ciclo produtivo, ela sentia, porque ela tinha gasto muita reserva. No primeiro ela baqueava e às vezes ela não dava, às vezes não, ela não dá uma produção boa no segundo. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia que teria como ter dois ciclos. Porque você pega o Nordeste, tudo faz dois ciclos. Não, no Nordeste é uma outra coisa, até mais. Não, 5 ciclos a cada 2 anos. É uma coisa... É um grau de tecnologia que eu não me meto a querer entender. Eu fui lá, já conheci tudo. Eu fiquei impressionado. É uma outra história, é uma outra viticultura específica. É tecnologia pura. Muita tecnologia, muito mesmo. Eu acho que é o único lugar no mundo que produz vinho numa temperatura. A gente não falta um dos degraus, um dos pilares do vinho fino falta. E mesmo assim, que é a amplitude térmica. Acho que até deve ter uns 10 graus lá, mas lá tem 40 graus de dia e 30 de noite. Né? Um pouco, eu fico numa faixa maior, né? Mas é uma coisa completamente doida, né? Mas eu não sabia que a gente conseguiria ter 2 ciclos aqui também com a dupla poda. Mas isso para mim já é novidade. Porque o que acontece é o seguinte... Mas também não faz sentido, é o que você falou, não faz sentido. Vou ter uma produção ruim e a outra vai ficar mais ou menos que a videira não vai ter a força que ela precisa. Né? Porque quando eu tiro o cacho, ela guarda a reserva? Porque a função de todo ser vivo, qual é? Perpetuar a espécie. Então, se no primeiro ciclo eu deixar a planta não quer produzir uva.
A planta quer produzir uma semente de alta qualidade para perpetuar a espécie. Mas ela joga tudo ali, né? A planta joga. Se tá o caixa ali, ela não quer saber do outro ciclo. Ela quer fazer uma semente de alta qualidade para perpetuar a espécie. Então, ela vai drenar tudo para o caixa. Então, quando eu tiro o caixa, é como se eu castrasse ela. É igual um animal, um porco. Você castra, ele engorda. Engorda. Né? Então, é a mesma coisa. Aí você guarda essa reserva para o outro ciclo. É isso aí. Olha, tá vendo? Eu falo, tinha que vir aqui porque seu Procópio é história pura, é muito gostoso sentar, conversar, ouvir as histórias. Conta um pouco a história de quando vocês eram pequenos aqui na propriedade. Eu lembro que uma vez você falou a gente já sabia como onde é que estavam as melhores uvas. Sabia. Mas como que era isso aí? Não, o que acontece é o seguinte, eu e o meu irmão, né, o Kleber, nós nascemos aqui, só que naquela casa pequena. E quando a gente nasceu aqui, era tudo uva, era videiro. Já era só, não tinha mais nada de café. Não tinha. Então, o que acontece? Quando menino que nasce na roça, quando tinha uma fruta começando a amadurecer, podia ser goiaba, laranja, qualquer coisa. Então a gente ficava de olho nela lá, né? Aquele pé de goiaba, amanhã aquela goiaba vai estar boa, né? Quando um ia lá na frente, roubava, né? Mas aí a uva tinha muita, né? Então a gente saía correndo vinhedo inteirinho para ver onde que tinha as uvas mais doces. Porque é incrível que isso é um sítio muito pequeno, aqui só tem 10 hectares. Mas nesses 10 hectares eu posso dizer que aqui tem 10, 15, 20, 30 terroirs. Cada grota, cada espigão, cada lombada é diferente. Se eu pegar uma lombadinha ali de 200 metros quadrados, se eu quiser fazer um vinho daquele ponto ali, ele vai ser diferente do outro aqui de baixo. Bom, então você saía rodando e tal. E aí a gente descobria, mas aí eu não contava para os outros, porque como também os outros não contavam para a gente, né? Então tá bom. Aí o que acontece quando nós começamos a fazer vinho de inverno, né? E Cirraço, vinho branco, mas aí a Tempranillo... Já estava na memória, aquele lugarzinho lá é onde vai... Isso, aí a Tempranillo começou a despontar nos meus trabalhos, tudo, né? Porque ninguém queria Tempranillo. Ninguém, todo mundo achava que Tempranillo não ia dar, que dá doença demais e tal. Mas eu fui acompanhando, falei, não, ela vai ter que dar, porque ela dá uma curva de maturação maravilhosa. Aí meu irmão não queria, porque todo mundo que vinha aqui, não, Tempranillo não dá. Aí eu insultei ele. Falei, qual o lugar que tinha uva mais doce aqui quando a gente era menino? Aí ele pensou, lá em cima, perto daquela laranjeira X lá. Falei, então lá que nós vamos plantar a Tempranillo, né? Aí ele aceitou, porque ele é sócio meu, ele tinha que aceitar, né? Tinha que ceder. Aí quando já fizemos o primeiro plantio, aí a uva já veio com qualidade e foi assim que... aí não teve mais... Aí não, agora... é assim, né? Estamos lá. Porque é o seguinte, eu sou agrônomo e sempre fui muito estudioso. O teu irmão é médico. É médico, mas o sonho dele é ser agrônomo. É o sonho dele. E então, ele gosta muito da área aqui e tudo, e gosta muito da área verde, fica plantando árvore ali e tudo, então... Mas jabuticabeira, a paixão dele é jabuticabeira, Jabuticabeira, banana, abacate, tem não sei quantas, e água, ele fica preocupado com a água, né? Mas tá tudo certinho. Mas então, voltando, eu sou agrônomo, aprendi na escola técnica, mas eu nasci no meio do vinhedo, então eu tenho um conhecimento assim empírico que ajuda também. Não é nem conhecimento, é a vivência. A vivência, né? Já sabe ali, vai dar. Então, a Tempranillo foi mais ou menos isso, porque a gente sabia que se eu plantasse Tempranillo lá aqui embaixo não ia dar. Lá em cima eu sabia, não, se tiver que dar certo, vai ter que ser lá.
A gente também não tinha certeza, mas Sim. lá dava uma uva maravilhosa, tudo, vamos tentar. Daria um ótimo Syrah também, logo com certeza. Qualquer outra. Então, esse conhecimento empírico me ajudou, né? Bastante nesse desenvolvimento desse projeto. É muito, muito bom. Gente, estamos aqui. A Stella é uma das poucas, né, que produz o Tempranillo, que é a uva símbolo da poda invertida, da colheita de inverno, é a Syrah. Que, por sinal, tem uns Syrahs maravilhosos aqui também, né? A Syrah e a Sauvignon Blanc são as duas uvas emblemáticas da colheita de inverno. E tem muita gente, todo mundo está pesquisando outras uvas, né? Tem Cabernet Franc, tem Pinot, tem Cabernet Sauvignon, agora Malbec. Mas quem emplacou mesmo são essas duas uvas, Syrah e Sauvignon Blanc. Nós conseguimos a Tempranillo, outros vão conseguir. Só que cultivar a Tempranillo é um pouquinho diferente de cultivar Syrah. Então as pessoas vão ter que aprender isso daí. E tem um vinho que a gente fez a primeira safra de 2021, que eu adoro, é a Marsani. Tem a Marcelin, que é uma uva tinta, mas é Marsani, uma uva branca. E o primeiro vinho de Marsani registrado no Brasil foi nosso. Só que 2022, 2023 não deu, e esse ano nós estamos fazendo, deu uma produção boa, nós estamos fermentando na barrica, vai dar pouco, mas vai dar um vinho de altíssima qualidade, que vai ser uma uva que eu tenho certeza que vai emplacar também na colheita de inverno. Olha. Marsani, novidades aí, ó. Vamos seguindo aí. Acho que o Bal coloca para nós aí os contatos da vinícola, da Stella Valentino. Vamos falar dessa Marsani aí, Syrah, o Tempranillo. Qual é os outros vinhos que a gente tem aqui? O Sauvignon Blanc. Hoje lógico. nós temos Syrah, nós temos na forma de sem barrica e com barrica, 2 vinhos, um Gran Reserva e outro normal. O Tempranillo acho que só tem com barrica. Só. Né? Tempranillo só com barrica, e tem rosé de Tempranillo, que o ano passado nós fizemos, que ficou espetacular. E temos o Sauvignon Blanc, né? Sim. Então são os vinhos finos que nós temos, são 5 rótulos, e vai sair o Marsani, que seria o 6º rótulo. Qual é a produção hoje da Stella, hoje, em garrafas ano, mais ou menos? Então, se você me permitir, eu quero falar um pouquinho sobre essas propostas da Stella Valentino. A casa é sua. A Stella Valentino, primeira coisa, quando eu montei o projeto em 2002, não foi pensando... Isso eu lembro, que você falou, não foi pensando em quantidade, né? Em quantidade. Em ganhar dinheiro. Eu não montei isso daqui para ganhar dinheiro. Eu montei porque era um sonho meu, da família, e até certo ponto um sonho de Andradas ter um vinho de qualidade melhor, né? Que a gente só produzia vinho de mesa, a grande parte trazido do Rio Grande do Sul ou de outros lugares. Então eu queria dedicar um pouco da minha vida no desenvolver um projeto para produzir um bom vinho de mesa aqui. Inicialmente era isso. Então, primeira coisa, não foi pensando em ganhar dinheiro. Tá, primeiro. Segundo, a nossa vinícola é uma vinícola pequena e eu não quero crescer. E nós temos 9 hectares de uva e vamos produzir aí, quando tiver tudo formado, 25 mil garrafas somando tudo. E como diz o italiano, più niente. Chega, não quero mais. Definir. E outra proposta é mostrar o nosso projeto. Nós estamos aqui nessa casa, que foi feita em 1910 pelo meu bisavô, e ela tem uma história muito, muito forte na nossa família. Essa casa, que moraram já 5, está indo para a 6ª geração, né? Ela recarrega nossas baterias sempre quando a gente chega aqui. É uma coisa do coração. Então isso aqui, essa casa, com mais essa região aqui, a outra casa, o estacionamento, isso daqui é a nossa história. Então, o nosso projeto é composto dessa história, que é o velho, mas é composta dos vinhedos da vinícola, que lá é o novo. Então, é o velho com o novo, né? Unindo bem essas coisas. Isso é uma proposta sem deixar as origens, mas
tendo que se adaptar ao que é o novo, que é maravilhoso. Exatamente, porque a gente fazia o vinho aqui antigamente sem nenhuma tecnologia, zero. Era só Era intuição mesmo, era aquela coisa pisava na uva aí, os pés tudo sujos, com frieira, né? com chulé, e depois que os italianos, você sabe que adora rezar, né? É. Então a gente fazia o vinho aqui, trazia a uva, pisava, deixava aqui, e aí todo dia, né, a gente morava aqui, todo dia o meu avô rezava um terço, né, depois da janta. Todo dia. E todo mundo tinha que Eu já rezar fiz. junto? Hein? Todo mundo tinha que rezar ou é só ele rezar? Não, todo mundo sentava lá, ajoelhava, rezava. E aí depois do terço eram os pedidos, né? Porque você sabe que italiano é dramático, né? Aí quando passava um tempo sem chover, aí, né? Ó São Pedro, pelo amor de Deus, manda pior para nós. O Pai Nosso, Três Ave Maria. Aí quando estava chovendo, irmão, São Pedro, Para! Chega! Agora para! Pai Nosso, Três Ave Maria. E era assim. E quando estava fazendo vinho aqui, então, aquela lambança toda, e rezava para São Genaro. San Gennaro. O Pai Nosso, Três Ave Maria, São Genaro, cuida do nosso vinho. Então, rezava. E tal, era assim, né? A história era essa, a tecnologia era essa, era o pé sujo, cheio de chulé e frieira, Frieira, e com a com oração, aquela unha de coluna, né? isso, e com a oração do São Genaro. E aí estava aquele vinho maravilhoso. Aí pegava, punha num copo americano, punha 3/4, era a dose típica naquele tempo, era 3/4. Bebia tudo uma vez. Que vinho bom! Não harmonizava com nada. Sabe que um pouco do preconceito que a gente enfrenta com o vinho brasileiro ainda vem do vinho de mesa, né? Essa virada de chave do vinho fino brasileiro, mesmo no sul, é relativamente recente. Recente. 30 anos. 30 anos para o vinho é uma criança, não é nada, né? Então, o sul começou a produzir vinho fino a partir de 1970. Né? Por aí, até então era só... Mas era muito pouco difundido. Tinha até... Quando é que foi, Paulão? Paulão está aqui hoje a gente está fora de estúdio, né? Então hoje Paulão o Cabernet Franc lá do sul, lá da 51. Aqui não foi 51, mas aqui foi uma coisa esporádica. Mas já se produzia Cabernet Franc, tá vendo? Eu tomei aquele vinho, ganhei uma garrafa. E aí, o que você achou? Olha, é o seguinte, é impressionante. A rolha estava toda, mas ela estava com uma cápsula de estanho, né? Eu não cheguei a ver. Eu acho que aquilo ajudou. Ele estava um vinho vivo, não estava morto, mas só que os aromas tinham sumido todo. Mas não estava... Não estava vinagre, não estava... Não. Estava inteiro o vinho. Eu tomei lá em casa, ganhei uma garrafa e abri junto com o meu genro, que é sommelier também, e fizemos. E ele estava, logicamente, sem aroma, porque o vinho é o seguinte, você coloca ele na garrafa, qual que é a guarda dele? 10 anos, 15 anos? É que nesses 10, 15 anos ele vai evoluir. Aí o cara fala, mas depois de 10 anos, 15 anos ele vai vinagrar? Não, ele não vai. Vinagrar ele vai perder uma semana se a roda tiver com problema. Só que da mesma maneira que ele evolui, aí ele começa a perder a qualidade, até ele acabar. Ele estava um vinho praticamente assim, sem aroma, sem nada, mas não estava cheirando mal. Estava vivo ainda. Não, estava vivo. A gente estava falando de um vinho de mais de 70 anos. Exato. Eu nasci em 50, um ano mais novo que eu, né? Olha. Mas aí, a partir de 70, aí que eles começaram com Riesling, principalmente, né? Com os de ciclo mais precoce, que você colhe mais cedo, antes de chegar a chuvarada. E aí que os gaúchos especializaram nos espumantes também por isso, né? Que são uva mais precoce. E para fazer espumante, você colhe ela com 18 de Brix, quase um mês antes, se você for fazer um vinho tranquilo. Um vinho tranquilo, você precisa de 23 de Brix, 22. E o espumante você colhe com 18. Então, mais ou menos um Brix por semana no inverno. No verão, talvez um pouco menos, meio, até mais, né? No verão você vai ganhar às vezes 1,5 ou 2. Então você vai colher a uva para espumante no mínimo de 15 a 20 dias antes, se você for deixar ela para
fazer um vinho tranquilo. Então você colhe antes de chegar a chuvarada, né? Muito bom. Como é que a gente está de tempo aí? Então ainda tem mais um tempinho aí. A gente vai fazer, se você me permitir, se você preocupar, a gente vai fazer umas filmagens, Tá. apresentar a Depois nós vamos lá em vinícola. cima, tem aqui a cave que dá uma... Vamos mostrar essa casa aqui que tem muita história. Eu sei que você já morou aqui, né? Já, morei aqui. Porque, na verdade, eu nasci naquela outra casa. A gente vai mostrar a outra casinha também. Só que a outra casa, daqui lá deve dar 30 metros. E aqui morava minha avó. Olha, é a família italianada tudo junto. É longe de lá aqui? 30 metros é longe? Nada. Porque senão é uma avó italiana. Controladora. Porque a avó morava aqui. Não, tem que vir pra cá. Tinha que fazer a macarronada de domingo. Todo dia fazia macarrão. Ela fazia macarrão todo dia. Ela fazia. Na massa, Onde é o banheiro agora, que naquele tempo não tinha banheiro em casa. Né? Era casinha. Era casinha nada, fora. Era... A casinha, que eu digo a casinha aquela... Nem aquela. Não tinha, não. Era atrás da bananeira mesmo. Atrás da bananeira? É por isso que eu falo, que eles perguntam se bananeira tem lado. Você sabe se tem? Não. Dá uma volta. Onde tiver o negócio lá, é o lado de trás. Mas é isso daí. Bom, o que a gente pode mais falar aqui? O papo tá gostoso. Eu queria... Rubão, agora é com você aí. Você conhece o Brazucas Wines, bar e bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. A gente tem o estúdio, né? O estúdio de podcast, o Brazucas Estúdio lá, que qualquer um pode fazer o seu podcast. Pode ter o seu podcast, a gente muda o cenário, faz aquela coisa toda. Hoje a gente está fora do cenário, do nosso cenário habitual, até porque se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé, né? Tira esse homem daqui, esse homem não sai daqui de jeito nenhum. Eu tentei, mas já que o seu Procópio não vai sair de lá, vamos para lá, vamos dar uma passeada em Andradas, vamos botar o pezinho em Minas, que a gente tem uma audiência aqui com o Vladimir, aqui da WTJ, aqui, um abraço muito grande, um abraço para o povo mineiro, em especial aqui, nosso representante master aqui, seu Procópio Stella, né? Então é isso. Eu tenho que agradecer você, Marcelo, e Paulo, e a equipe toda, porque eu viajei muito na minha vida, mas hoje eu estou numa preguiça de viajar muito grande. E não é questão de preguiça, é porque é condição física também já fica mais difícil, né? Mas já que você falou mineiro, em abril do ano passado, eu criei um grupo de WhatsApp, das vinícolas mineiras. Por quê? Porque existe um grupo de WhatsApp das vinícolas paulistas. E eles me colocaram, porque eu tenho uma ligação muito grande com São Paulo, com o agrônomo de Campinas, estagiei lá e tudo. Aí quando chegou em abril do ano passado, do ano passado, eu resolvi criar um grupo. Vou criar um grupo só para a gente trocar informação. E isso foi ganhando corpo. E quando chegou em abril desse ano, quando fazia um ano que a gente tinha criado o grupo de WhatsApp, nós fizemos uma reunião em Belo Horizonte com as vinícolas mineiras. Mas fizemos a reunião interna só para a gente se conhecer. E ali
mas conseguimos levar lá bastante gente importante do setor, Já tem do bastante governo. vinícola aqui em Minas, já. Hein? Já tem bastante. Então. Quantas tem mais ou menos aqui? Quando a gente fez em abril, tinha mais ou menos entre vinícolas já estabilizado, igual o caso Geraldo, como quem estava pensando em plantar um vinhedo, já tinha 60, mas agora já são mais de 100. Caramba. E aí isso evoluiu, que agora nós criamos uma associação mineira dos produtores de vinho, que chama UVMG. UVMG. Uva MG. UVMG. E nós temos até Instagram, que é vinícolas_mineiras. Olha. E criamos esse... O Rubão vai colocar aqui embaixo, aqui, né? Vou botar lá. Pode, não se preocupa com a sigla que ele coloca. E a gente criou esse grupo, criou essa associação que está em fase de registro, porque a associação não tem fim lucrativo, ela está sendo registrada no cartório civil e não na junta comercial. E eu entrei como um presidente quase que honorário, porque quem vai tocar isso vai ser a vice-presidente com outros. E, então daqui uns dias já vai estar registrado e a gente vai trabalhar muitas coisas em comum, né? Tem vinícola em todo lugar do estado, tem vinícola no sul, tem vinícola na Zona da Mata, tem vinícola no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, na região de Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, Araxá, e na região da Serra da Canastra. Então, tem vinícolas sendo instaladas no estado inteirinho. E Minas é um estado grande, né? É um estado grande que tem muitos terroirs. Porque nós temos a Mantiqueira aqui, né, que vai dividindo Minas com São Paulo, até no Rio de Janeiro. Depois nós temos a Serra da Canastra, que é famosa em queijo, mas lá já tem vinícolas sendo instaladas lá e tem vinhos maravilhosos lá. E temos a Cordilheira do Espinhaço, né? Que a gente chamava de Serra do Espinhaço, mas agora passou a ser Cordilheira do Espinhaço. Ela é mais antiga que a Cordilheira dos Andes. É, né? E ela pega do centro de Minas e sobe verticalmente e vai até o centro da Bahia. Por isso que ela chama espinhaço, porque é como se fosse a espinha de Minas Gerais, né? E lá tem uma altitude de 1.400 metros. Eu que levei a cultura Aí se produz vinho a 1.400, né? Já estão produzindo vinho, Diamantina, Grão-Mogol, vinhos de alta qualidade. Então nós temos uma quantidade de terroir muito grande. Sim. E com diversas situações. Nós temos lugar seco, lugar com altitude mais baixo. Então nós temos uma diversidade de terroir enorme em Minas Gerais. Imagino, né? Se aqui, como você falou, na própria propriedade, em 9 hectares, tem vários terroirs, imagina no estado inteiro como é que não... Isso é bom porque vão aparecer diversos vinhos. Né? De Araxá eu já provei, muito sensacional. O Syrah de Araxá, sensacional. Então, aí, porque não existe vinho ruim. Existe vinho mal elaborado, isso é uma coisa. Mas desde que você elaborou ele certinho, aquele vinho não é ruim. Aquele vinho é aquele vinho daquele terroir. E hoje em dia a gente tem tecnologia, tem a Pamig aqui em Minas para ajudar, o produtor, né? Mas vamos imaginar o seguinte: você vai produzir Syrah numa altitude de 300 metros, depois numa altitude de 600, depois de 900, de 1.200, de 1.500. Os vinhos vão ser diferentes. Aqui, qual é a altitude daqui? Aqui é 1.000. 1.000? 1.000 metros. Uhum. Nossa, eu não sabia que a gente estava tão alto aqui. 1.000 metros. Caramba. E então, cada região dessa vai dar um vinho diferente, um pouco. E aí, todos eles bem feitos, cada um vai ter uma característica um pouco diferente. O público que vai... não, eu gosto mais desse, outro mais daquele. E aí tem gosto para tudo. E vinho é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Né? O que para você é bom, para mim pode não ser, e vice-versa. Exatamente. Então, o vinho é uma bebida muito democrática. Muito. Né? E esse tempranilho aqui tá sensacional. Né? Mais alguma coisa que você queira falar, Procon? Eu sei que tem muita história, aí. Eu acho que o básico, acho que não estou esquecendo. Bom, Andrada, né, já é uma cidade que produz vinho desde 1883.
era feito com uma uva americana, quase sempre Jacques, né, Jacques que a gente chama. E ele era feito por um coronel aqui que chamava Coronel Oliveira. A fazenda, a sede era lá perto onde é a Casa Geral. E ele era um barão do café, e ele, português, Ele produzia vinho para para consumo consumir. próprio. Para Só. consumo próprio. Mas quando, em 1910, que os italianos chegaram aqui, e teve muitas vinícolas que já foram fundadas naquela época, inclusive até antes. A Basso foi fundada em 1902, Caramba. a Marcou em 1912, a Belotto, não lembro, 1928, Mutterli também, 1914, 15. Só que essas vinícolas ainda eram pequenas. Quando o café entrou em decadência, que aí esses colonos tiraram o café para plantar uva como meio de vida. Muitos. Aí criaram novas vinícolas, né? E essas que já existiam cresceram, e aí até que chegou em 1960 a gente tinha 42 vinícolas aqui. A Stella foi fundada quando? Não, nós somos uma coisa, a mais nova. Nós começamos em 2002, mas mas já começou quase praticamente junto com os estudos da poda, então. Um pouco antes. Na verdade, quando eu comecei, não imaginava, porque não existia ainda essa técnica. Mas a fundação da Stella Valentino foi em 2007. Mas era praticamente só vinho de mesa, vinho de Moscato Embrapa, de Máximo. São uvas híbridas que produzem razoavelmente bem no verão, só que os vinhos são de qualidade bem simples, perto dos vinhos finos, né? Sim. E aí eu fui tirando essas uvas, colocando as finas, tudo, até que esse ano eu só fiquei com a uva Lorena. A única uva que eu continuo aqui A Lorena ainda é uva americana. é uma uva híbrida, né? Híbrida. A Lorena é da Embrapa. Da Embrapa, né? É um cruzamento de Malvasia com Seivilar, é uma uva que dá um vinho muito bom. É um vinho gostoso. E nós temos um vinho de sobremesa que a gente fez com ela, que está muito bom, depois você vai degustar. Então, eu só fiquei com a Lorena. O resto eu arranquei tudo e nós estamos substituindo por Até porque a Lorena não é uma uva americana propriamente dita. Porque o que acontece? É questão de terminologia. Para você chamar de vinho fino ou vinho nobre é a partir de 14 de álcool. Ela tem que ser uva vice-vinífera, pura. Tem uva hoje, aí o que acontece? Vamos falar dessa coisa da americana. Por que existe essa diferenciação? Por que a americana não pode ser considerada vinífera? Porque a qualidade, o que é? A uva, quando ela separou lá, fizeram primeiro daquela nossa primeira história. Aquela espécie lá chama vice-vinífera. Então toda uva europeia, sim, a espécie é vice-vinífera, cultivar Cabernet Sauvignon, cultivar Merlot, cultivar Chardonnay, mas ela é toda vice-vinífera. Agora, as uvas americanas são muitas espécies. É vice labrusca, vice estivale, riparia, rupestre, berlindiari. São muitas espécies de uvas americanas. E quando os europeus descobriram a América, eles levaram essa uva americana para lá. Mas só que eles não gostaram do vinho. Eles acharam o vinho com gosto de raposa, sei lá. Por isso que eles chamam Fox. Fox é raposa, né? Fox é com gosto de raposa. Então não emplacou na Europa. Bom, aí quando os europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram uva europeia. Em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe, mas o que acontece? Uva europeia, num clima ainda não deu certo. Aí na época do ouro em Minas, trouxeram a uva europeia de novo, espalharam na Estrada Real inteirinho. Mas só como o período do ouro foi muito rápido, 30, 40 anos, acabou o ouro. Se perdeu tudo aqui. Se perdeu, só ficou Diamantina. Diamantina ainda continuou, mas era quintais, assim. Por que Diamantina continuou? Porque ela tinha o bispo, precisava fazer o vinho canônico. Olha. Então, Diamantina... O vinho é muito ligado à religião. À religião. Então, lá em Diamantina, eu vi vinhedo lá ainda, naqueles quintais, até 15 anos atrás, tinha ainda vinhedo. E lá eles faziam vinho canônico. Então, mas só isso, acabou. Aí,
nos anos, eu não sei exatamente que ano, que começaram a trazer as uvas americanas. E aí vieram muitas uvas, e Vermont, Jacquet, Virgínia, Rulander. Só mais tarde que vieram Labrusca. Que a Labrusca é Isabel, Bordeaux, Niagara, que tem esse aroma mais. Até agrada muito o paladar brasileiro. O brasileiro gosta Sim, desse sim, paladar. são Bom, muito aí. são muito aromáticos, né? Parece que você está tomando um suco de uva, Então, o aroma é da uva, né? Da fruta. e aí essa terminologia é brasileira. Se a uva é americana, chama Ah, vinho isso é de uma coisa mesa. nossa, então. Nossa, uma coisa nossa. Se for de uva vinífera ou uva europeia, uva fina, que é tudo a mesma coisa, a gente chama de vinho fino. Até 5, 6 anos atrás só tinha vinho fino. O vinho nobre, ele surgiu com a colheita de inverno. Por quê? Aqui nós colhemos uva para fazer vinho com 14,5, 15. E É nós muito. não. Aí no Ministério da Agricultura nós fizemos uma reunião aqui em Andradas, chamamos os caras para, peraí, por que nós não podemos fazer vinho com mais de 14? Não podia fazer, Mas não podia por quê? porque a legislação não permitia, era até 14 só. Aí nós trouxemos Mas eles como é que aqui. controla isso? Se a uva der mais que 14, tinha o Não quê? podia. Tinha que misturar água para ele ficar mais. Até 2000, eu não lembro bem se foi 2016, né? Mas aí, o que é que nós chegamos? Ah, o pessoal do Ministério esteve aqui, aí nós conversamos. Peraí, mas o vinho do Chile pode vir com 14, 14,5? O vinho europeu pode, e nós não podemos produzir. Aí foi uma questão, rapidinho eles resolveram. Então até 14 Era uma chama coisa vinho. técnica, É, até 14 é vinho fino, de 14 a 16 vinho nobre. Então esses vinhos nossos é quase tudo, os vinhos tinta, tudo nobre, né? tudo acima Mas de 14. bom, então o que acontece? Uvas americanas, vinho de mesa. Uvas europeias, vinícola, vinhos finos. Vamos falar um pouquinho só para a gente encerrar, porque a gente já está chegando no fim. Esse negócio do vinho nobre, o vinho. Tem muita gente que confunde graduação alcoólica, que olha o vinho na hora de escolher um vinho na prateleira do mercado, vai olhar a graduação alcoólica. Quanto maior, de reza a lenda que quanto maior a graduação alcoólica, melhor o vinho. O que tem isso a ver? Isso é uma coisa mais do sommelier, dos enófilos e etc. Mas o que faz um vinho ser um vinho bom não é o teor alcoólico, Sim. é o equilíbrio que ele tem. De repente você pega um vinho com 12, 12,5 de álcool, mas ele tem um equilíbrio de álcool, acidez, pH, taninos. Esse vinho, quando ele é equilibrado, se ele for mais equilibrado, ele pode ter 12 de álcool e ser muito melhor que um vinho de 15 desequilibrado. Então, isso falar que um vinho de 15 é melhor, não é. Só para esclarecer, né? Porque tem muita gente que olha a graduação alcoólica para dizer que justamente pega um de 12,5. Ah, não, esse aqui não. Não, você pega Pinot de 12 aí, maravilhoso. Chardonnay, né? Então, ele tem que ter equilíbrio. O vinho tem que ser equilibrado. Né? E é isso. Bom, então, só voltando lá. Então, o que acontece? Vinhos finos são feitos com uvas europeias, vinho de mesa com uva americana. Tudo bem. Mas só que, no decorrer do tempo, instituições de pesquisa criaram híbridos. Espera aí, vamos pegar uma uva europeia, cruzar com uma uva americana e criar um híbrido que você tem uma qualidade da uva melhor do que as americanas, porém com resistência maior do que as europeias. E aí o agrônomo de Campinas criou muitas variedades, a Embrapa criou muitas variedades, e na França mesmo, na época que teve a filoxera, eles criaram muitas híbridas, que depois eles abandonaram. Só que, vamos supor, quando você pega uma uva americana com uma uva vinífera, você cruzou, metade do gene dela é de vinífera, metade é de americana. Tá? Aí você pode fazer até reto cruzamento, de novo, com uma vinífera, você vai ter 75% de vinífera 25, e 25% de americana. Você vai mais um giro, vai ter 87,5% de vinífera. Mas se essa uva tiver gene de americana, junto, eu tenho que chamar o vinho dela de vinho de mesa, eu não posso chamar de vinho fino. Então, por isso que a Lorena, né, a gente chama de vinho de mesa,
e tantas outras uvas aí. Eu gosto do Lorena, acho que principalmente Parece- o Lorena daqui é muito bom. Não, o vinho de uva Lorena, eu afirmo assim com maior certeza, um bom vinho de uva Lorena é melhor do que 90% dos vinhos branco importado. Muito bom, Certeza. é isso aí. Gente, seu Procópio, Falei. queria agradecer muito, Obrigado. queria agradecer a sua disponibilidade. Eu estou sempre às ordens. Eu agradeço você, Marcelo, o Paulo e a equipe toda por ter esse carinho todo de sair de São Paulo, vir aqui, né? E o grupo do DB... Seu Bebelier. Bebelier. Esse foi a maior do dia. Bebelier, viu, gente? Não é sommelier, não. Bebelier é o cara que bebe. Agradeço. Vamos brindar mais um Lógico, pouco. lógico. Né? E agradeço de coração. Estamos sempre às ordens aqui. Quando vocês quiserem passar um dia conosco. É sempre muito prazer. gostoso aqui. Bom. E quando tiver colheita, eu vou trazer o Paulo de novo, porque ele é muito bom para colher. Ele é bom para colher, né? É meia caixa e deu, né? Meia caixa ele achou que já estava pronto. Falei, não, tem que colher mais. Né? Gente, obrigado a todos aqui. Não tenho o que falar, porque o seu Procópio tinha que vir aqui. Para mim, seu Bebelier é um desafio pessoal. E eu digo, eu não podia deixar de vir aqui, de estar com o seu Procópio aqui, que vocês estão vendo, é história pura, é sabedoria, é conhecimento, é tudo. Então, sem falar que a simpatia também, venham para cá. Andradas fica aqui, ó, 220 quilômetros de São Paulo, está muito próximo. Tudo pista dupla, quase. Tudo pista dupla, então é muito rápido e é muito gostoso passar um dia aqui e ouvir as histórias do seu Procópio. Então, ativa o canal, ativa o sininho, clica no canal, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, né? Gente, um beijo grande. Procópio, muito obrigado mesmo. Obrigado. Estamos sempre às ordens, Marcelo. Vamos. Gente, tchau. Aqui é a área experimental, aqui, ó. Cabernet, Merlot, Riesling. Frank, Pinot. Stella Valentino.